deputados, prefiro ficar aqui na Assembleia, como sempre, então cabe-me a mim iniciar a sessão. E hoje, com muito prazer, porque vejo aqui na mesa, não é, 5 amigos que funcionam como designados moderadores, que no fundo são pessoas que dizem algumas palavras iniciais sobre o que muito bem lhes apeteça em torno deste tema de património. Para não me alongar, no programa está escrito o seguinte: valor coletivo em permanente estado de perda, porque vive da própria ferida que pretende cobrir, tapar, compensar. O património é também, sobretudo, uma política ligada ao Estado moderno e à vontade de marcar o tempo e de fixar uma imagem da história, quer dizer, de naturalizar uma série de narrativas, mitos fundadores, de heróis, de lugares sagrados, da laicidade, etc. Portanto, costumamos pedir aos chamados moderadores que falem por ordem alfabética do primeiro nome, o que significa, portanto, que temos o Álvaro Campelo, temos o Armando Malheiro, temos o Augusto, temos o Cláudio Torres e temos o João Pedro Ribeiro. Então, é mesmo pela ordem com que estão sentados que falarão. Portanto, muito obrigado. E tem o microfone, porque estamos a filmar, não é? A Joana está a controlar a filmagem. Porque às vezes convém fazer um close-up para a pessoa que está a falar para se perceber o que diz. Já consegui escrever isto. Portanto, muito obrigado pela vossa presença. Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas de mesa. É o primeiro, de facto, é o primeiro sábado disto, tendo em conta a vez que aqui está, mas tendo em conta que nós já fizemos no passado as outras sessões e sabendo que isto não é uma exposição nem é uma conferência, mas juntar algumas ideias para a reflexão e para o debate com a plateia, aquilo que eu gostaria de partilhar convosco são algumas experiências minhas. Portanto, eu tenho trabalhado como antropólogo, tenho trabalhado alguns projetos ligados ao património, trabalhado com o património, desde o património mais tradicional e o património oral do Alto Minho, particularmente do Alto Minho, foi também um dos promotores e consultor daquela famosa candidatura que falhou do património galaico-português, património de Portugal e Galiza, a património da Unesco, que esteve quase para ser aprovado, mas não foi aprovado por os ligados à grande extensão da proposta. E também tenho trabalhado com património urbano e algumas práticas urbanas que ligam um pouco à museologia. Na perspectiva antropológica, e quando falamos de património, apetece falar um pouco disso. Hammers acerca da cultura: se tudo é cultura, nada é cultura; se tudo é património, nada é património. Ou seja, chegamos a ter grande dificuldade em classificar, não é pela raiz da própria palavra, daquilo que herdamos ou não herdamos dos nossos antepassados, aquilo que nós selecionamos como algo que deve passar para as gerações futuras, mas de facto, quando falamos de património, estamos a falar de estratégias de poder, de posicionamentos, da maneira que nós olhamos para aquilo que chegou até nós, e não consigo conceber o património sem o situar num lugar de património, como são alguns lugares, sejam os museus. É verdade que muitas coisas que nós já falámos no passado cruzam-se hoje, não é? Património, memória, museus, identidades, e de alguma forma é muito difícil trazer uma novidade. Mas eu penso que é muito importante questionarmos o património como um lugar onde a definição dele, do que se preserva ou não se preserva, daquilo que de alguma forma nós queremos valorizar, classificar e passar a novas gerações, isso tem que ser situado e contextualizado em grupos muito mais variados, meramente os grandes especialistas da museologia, da antropologia e até da arte, não é? Da arte, porque, a meu ver, temos muitas vezes colocado lá as comunidades que produziram o património, e eu já de outra vez tive essa preocupação de salientar o valor e o significado de as autoridades que definem o que é o património não serem meramente as autoridades académicas, as autoridades políticas ou os grandes especialistas, mas serem também as próprias comunidades que produziram e vivem o património.
De alguma forma, se nós colocarmos uma característica ao património como o que se sente como património, e o sentir o património ultrapassa, de facto, a mera dimensão estética do valor que nós damos a um objeto, a uma paisagem, ou uma ideia, que é um património, ou uma ideologia, ou um saber, ou uma doutrina que nós recebemos, mas o sentir o património não pode passar, não pode ser autêntico, e eu detesto a palavra autêntico, mas no sentido que não pode ser, de facto, algo que nós consigamos trabalhar verdadeiramente se não colocarmos esse sentir naqueles que vivem e que, de alguma forma, produziram o património. Todos nós sabemos que alguns objetos que nós nos classificamos com grande valor patrimonial, quando foram criados, não tinham esse sentido, não é? Eram objetos do cotidiano das pessoas, eram objetos com uma funcionalidade, ao lado de outros que tiveram logo desde o início um caráter, uma marca estética muito forte, associados à arte, associados ao religioso, associados à arquitetura, associados ao prestígio de quem os produziu e ao prestígio de quem os comprou. Mas hoje há muitos objetos e há muitos lugares, inclusive hoje chamamos o património industrial, né? Que quando foi construído e quando foi realizado não tinha nenhuma intenção de ser constituído como património, mas tinha uma funcionalidade e nós hoje valorizá-lo. Ou seja, o que é património parte de uma política de definição. Isso é muito verdadeiro. Parte de definir o que é património, parte da política do que deve preservar-se, porque nem tudo se pode preservar, e parte de uma política que é como usar. E eu creio que neste campo do usar o património, usar no sentido de aproveitar, rentabilizar o património, há várias opiniões, desde aqueles que são contra todo o uso, mercantilização do património, até aos que olham para o património meramente como fins de prestígio político e de indústria de consumo. E eu creio que quem trabalha com o património deverá ter uma posição intermédia, não é? De alguma forma, o património não deve estar sujeito a meras políticas comerciais e de aproveitamento político, porque é muito fácil, nós vemos muitos políticos, principalmente nas autarquias e nas comunidades locais, quando se associa a um projeto de recuperação, de valorização ou de museologia, tendem a valorizar aquilo que dará mais capital político, a nível de prestígio, para as eleições. Eu acho que quem trabalha em património sente isso claramente. Eu trabalho muitas vezes com as câmaras municipais e sinto esse peso, essa pressão de que, de facto, o dinheiro investido seja um dinheiro que depois seja revertido em votos no futuro, não é? Mas quem trabalha sabe, de facto, que, para além da dimensão de valor inestimável do património, o património é, de facto, hoje um valor que pode ser, entrar na economia, pode fazer parte de uma economia da cultura, de um turismo da cultura, e isso não deve ser um olhar negativo, nem deve ser um olhar e um posicionamento que nós, de menos valor. Acho que se nós não valorizarmos o património como algo que nós temos para, com ele, prestigiar a comunidade, mas ao mesmo tempo tirar proveitos económicos, creio que não temos um bom posicionamento, porque se não tivermos isso, dificilmente será possível preservar muito o património. A admissão de gratuitidade ao património pode ser muito cara a quem ama, a quem sente como seu património, mas é muito difícil hoje conseguirmos preservar património, valorizar património, se não dermos um bocadinho a esse património, um certo retribuir isso a quem o financia. Tá? Por isso, o mecenato, por isso, muitos das empresas, das câmaras municipais que investem porque sabem que aquilo é um material e é um produto e é um material cultural, material e imaterial da nossa cultura que convém preservar para salientar a nossa identidade cultural, mas também investem porque, de alguma forma, o que nós conservamos tem um valor de desenvolvimento, para o desenvolvimento local daquelas comunidades. E ficava por aqui agora, depois certamente gostaria de desenvolver mais e participar quando tiverem a mesa puder participar, porque isto somos tantos, não dará para toda a gente. Vai ser corrido assim direitinho. Se a solução, diria quase, de arquivista é igual a
Boa tarde a todos. Enfim, eu já conheço um bocadinho o esquema, porque é a segunda vez que já participo nesse seminário. Por convite do meu amigo e colega, professor Vítor Jorge, me convidou já no primeiro, que era a História, e depois soube que devia avisar, e agora no Património. Depois do clube com o professor Álvaro Campelo, a gente só conhece há muito, só que presencialmente pouco. E apesar de estar rouco, eu espero que o microfone ajude e compense esta minha limitação. Eu gostaria de lembrar aqui algumas notas, sem entrar muito num aspecto um bocado pessoal das reflexões que venho fazendo há muito sobre esta questão do património. Quando eu estive no Minho durante muito tempo, não estava no Minho, depois quando vim para o Porto, vim para um departamento chamado Ciências e Técnicas do Património, onde me aguentei até 2007. Depois dentro criámos uma secção de informação, ciência da informação. Isso levava-nos a uma história de porque é que, sendo das ciências documentais, nos começamos a sentir um pouco confortáveis dentro de uma área de ciências e técnicas do património. E talvez deva ajudar a abrir um bocado por causa do problema do próprio termo e conceito de património, que de algum modo foi já aqui aflorado. Na sua raiz latina, ele vem de pátria, não é? De pátrios, de território, de herança. Tem uma ligação à herança. E eu acho muito interessante que os étnicos das palavras, no fundo, deixam sempre uma marca perene, quer dizer, indelével mesmo. Porque, de facto, nós estamos a trabalhar com uma herança. O património industrial, ele é sempre uma herança, não nasce para ser património no sentido de uma relíquia, que também pode ser uma herança. E essa passagem de herança à relíquia é que começa aqui também o problema que depois se coloca em termos até económicos, em termos sociais, em termos da forma como se vive e se é de património. Porque ou se cede afetivamente, e aí outra conclusão, e se idolatra, e daí as posições fundamentalistas, não se pode tocar, porque a herança virou uma relíquia. Mas só que esta herança, esta relíquia, se calhar é uma chave, ou uma porta que abre para outras dimensões, nomeadamente para a dimensão como o passado, as sociedades no tempo, a questão da informação e da documentação e do conhecimento, que é por aqui que eu encontrei, no fundo, a porta para aí. Quer dizer, no fundo, por trás de muito do património, dos livros, dos documentos, dos objetos do museu, dos artefactos, eu prefiro chamar artefactos, porque na maioria deles, tiramos os museus de ciência, que trabalham com aqueles coleózinhos que são encontrados na natureza e depois fazem informação a partir e conhecimento a partir deles, muitos dos objetos, dos artefactos, são produzidos a partir de uma ideia, são concebidos para uma função, como os próprios edifícios, etc. E, portanto, tem o seu lado documental que na História Nova, no fundo, chamava a atenção. Ou seja, nós temos ali documento não no sentido estrito do texto que está com palavras registrado no suporte. Esta noção de documento também não se pode alargar desmesuradamente, também tem os seus limites. Mas esta amplitude que foi dada a partir da História Nova ao do documento abarca, e isso permitiria, inclusive, que, por exemplo, entre os artefactos que sempre estão ligados muito a esta ideia mais cristalizada do património, não como porta para o conhecimento, mas como a herança que virou relíquia. E, portanto, fica aqui como que uma ideia estática que fica como que a ser depois uma categoria política altamente usada, categoria jurídica. E aí entra na esfera do poder muito facilmente, e como disputa para o poder, e depois manobra para ter votos, e pronto, todas essas estratégias que nós conhecemos, né? Mas o interessante é que esta amplitude da noção do documento, que está por trás, inclusive, desta categoria de património, não é? Mas que a categoria do documento abre para aí, permitia, por exemplo, fazer uma interligação dinâmica desde logo, entre áreas que foram criadas a partir de lugares de memória e de herança, que é, por exemplo, as bibliotecas, os arquivos, os museus, podiam ser articulados. E quando nós fomos assistidos, sobretudo também por uma especialização que foi acontecendo em termos do positivismo e do próprio capitalismo, no fundo, a especialização do saber, essa especialização do saber foi separando tudo. Claro que, por exemplo, para os arqueólogos, trabalhando com os artefactos, a sua proximidade com as questões da museologia era evidente.
E eles foram criar, e foram se apropriar para eles produzirem conhecimento, mas era evidente para produzir conhecimento. O que acontece depois é que o pessoal dos arquivos ou das bibliotecas foi fazendo um trajeto separado. Foi fazendo um trajeto separado. E entre os arquivos e as bibliotecas, que teriam até um espaço, e tiveram em tempo, os mosteiros, vivia o cartório à beira da livraria. Separou-se. Esta segregação, esta fragmentação, é contrária a um esforço que também foi sendo feito pela renovação da própria ciência histórica e por outros autores. Paulo Telê, que é um homem ligado muito à parte da documentação, foi um dos grandes autores de uma ideia de documento que agregava a partitura, o quadro, e portanto isto permitia fazer o quê? Uma visão amorã da complexidade sistémica, holística. Nós temos vindo a viver foi a segregação, a separação, essa fragmentação muito forte. E agora eu acho que está de boa altura, aliás já está a acontecer esse movimento, mas por uma forma muito instrumental, que é engraçado também. O pessoal começou a descobrir que, para descrever, estou a cair um bocadinho na minha área, mas também dou um contributo que sei, não posso pôr-me a falar do que não sei. O que acontece é que, por exemplo, fazendo pela descrição, começou-se a perceber que, tendo documentos, tendo livros, tendo objetos, artefactos, eu posso começar a uniformizar a própria descrição. Qual é a vantagem? Com a informática, eu se fragmento, se divido, se crio espelhos diferentes para o acesso à informação daqueles artefactos, eu estou a criar barreiras de acesso. A melhor maneira é ter uma forma de uniformizar a própria descrição. Só que com a descrição vem o problema de pensar se de facto não há ali algo por trás daquilo que posso rotular de património que é comum, formação, conhecimento. Que pode ser comum, que é, ou melhor, sendo diferenciado, permite trabalhar mais em conjunto, e aí leva-se também às questões das pessoas, como as pessoas, a forma como as pessoas conhecem, como vivem, como sentem, também não pode ficar de fora. Aquilo que chamou a atenção, que achei muito interessante, porque normalmente fica fora, que são as pessoas do património, elas podem se integrar se virmos o património como uma chave de entrada num universo muito mais complexo, onde está o conhecimento, onde são as comunidades, onde está o passado, onde está a sociedade. E acho que já confundi o suficiente, portanto vou passar aqui já para já. Isto não se pode saber, não ficas como eu disse. Então, boa tarde a todos e obrigado pelo convite de estar aqui presente. Eu tinha 3 ideias a acrescentar àquelas que os meus colegas já trouxeram para a discussão. E as 3 ideias partem de campos que podem aparentemente pertencer a outras esferas que não a esfera da cultura, e em particular do património cultural, mas que usam sistematicamente, ou nos quais nós usamos sistematicamente o conceito de património e a ele atribuímos um valor. A primeira área é a área da caracterização dos regimes políticos, área na qual é habitual dizer-se que há regimes políticos, normalmente, do ponto de vista da história ocidental, antigos, que são de natureza patrimonialista ou neopatrimonialista, e nós usamos essa classificação para caracterizar aquelas formas de exercício de poder que se fundamentam sobre uma propriedade e se fundamentam sobre o título atribuído a alguém para usar em seu proveito essa propriedade. Os antigos regimes imperiais, várias vezes os regimes monárquicos ditos não constitucionais ou anteriores ao século XVII britânico, ou, em geral, os regimes de natureza feudal, que nós classificamos como variantes de regimes patrimoniais, neste sentido, em que o poder e a legitimação do poder está associado a uma propriedade, a um qualquer recurso comum que, por razões de tradição, de usurpação ou outra qualquer justificação, se entende constituir um recurso comum apropriável por uma determinada elite, ou casta, ou ordem, ou Estado, ou Estado com letra minúscula, ou família, no caso das famílias monárquicas, ou
classe de mandarins, aristocratas, oligarcas ou outra forma qualquer. Portanto, nessa classificação de regimes políticos, que não é apenas histórica, num certo sentido, nós podemos distinguir um regime político como o português e um regime político como o angolano, descrevendo exatamente o atual regime angolano, usando em nosso apoio esta possível tipologia de regimes, nos quais o regime angolano está mais próximo de um regime neopatrimonialista e o regime português não. Este uso do conceito de património na tipologia dos regimes políticos talvez nos sirva para pensar alguma coisa do que está em jogo hoje. A segunda ideia que nos pode ajudar a pensar as questões que temos para pensar hoje é uma ideia que podemos referir ao direito e, em particular, ao direito fiscal. É habitual, no quadro da discussão sobre, primeiro, a justiça fiscal, portanto, a discussão moral, e depois a discussão sobre o direito fiscal, separar os impostos e taxas associadas por grandes grupos e deixando de lado o grande grupo das taxas sobre o consumo e, em particular, sobre os consumos viciosos, supostamente, o tabaco. Cada vez mais o combustível é classificado nessa categoria do vício, neste caso não vício contra a saúde pública, mas vício contra o ambiente, mas deixando de lado as questões do consumo, justamente a grande dicotomia passa a incorporar logo a palavra património num dos lados da dicotomia. E, portanto, é habitual, e é uma discussão ideológica muito persistente e muito relevante quando nós pensamos as questões do direito fiscal e das políticas fiscais, a arbitragem entre o que nós devemos pedir ao rendimento e o que nós devemos pedir justamente ao património. E nessa discussão, nós, implícita ou explicitamente, tratamos o património como uma riqueza acumulada, que é propriedade de alguém, mas, sobretudo, tendemos implicitamente a associar uma ideia de riqueza acumulada, herdada, acumulada por outros, em relação ao qual o seu proprietário, enquanto tal, enquanto proprietário de um património, não acrescenta valor. E, portanto, aliás, tecnicamente, do ponto de vista da economia, diz-se que o património gera uma renda, sendo que a renda é um rendimento associado não ao que eu faço, mas ao que eu tenho. A renda que tenho como senhorio, ou a renda que tenho como, sendo, por exemplo, uma propriedade, sendo uma empresa monopolista de um setor não transacionável. Fala-se das rendas da EDP, e fala-se bem, como se fala das rendas dos senhorios. Nesse sentido, é um rendimento associado a uma situação. E, tipicamente, quando nós usamos e dizemos assim, não estamos a taxar quanto devíamos o património, implicitamente o valor é esse, devíamos taxar mais, exatamente porque o património em si mesmo não gera valor. Vem do lado do adquirido, do herdado, do acumulado por outra, em relação ao qual nós somos usufrutuários ou proprietários e, portanto, limitamos-nos a ter uma renda de situação. E, por contraposição, diz-se muitas vezes, e eu pessoalmente digo, que, em contrapartida, taxamos demais o rendimento, no sentido em que aquilo que resulta de algum esforço, de algum trabalho, de alguma iniciativa, de algum empreendedorismo, o que quiserem dizer, se quiserem incluir rendimento do trabalho, rendimento do capital, rendimento da iniciativa. E, portanto, quando nas políticas fiscais e no direito fiscal nós discutimos a relação entre património e rendimento como fontes de imposto, portanto, fontes de contribuição própria para encargos e serviços comuns, normalmente tendemos a associar à ideia de património uma ideia de certa paralisia, o que está, mas em relação ao qual nós acrescentamos pouco. A terceira e última ideia é esta. Ao mesmo tempo, quando nós procuramos descrever o que a teoria económica chama os bens públicos,
portanto, bens que têm características públicas e, portanto, não são subsumíveis no conjunto dos bens mercantis, nem os mercados, quaisquer que eles sejam, e qualquer que seja a sua natureza, são previsivelmente provisores bastantes, havendo a necessidade de intervenção de uma entidade não mercantil, normalmente o Estado, seja o Estado Nacional, seja as comunidades locais, seja os Estados, os governos, as autoridades regionais. Quando nós falamos nos bens públicos, costumamos mais uma vez associar-lhes a ideia de património. Em primeiro lugar, porque são património comum. A teoria económica diz que tem a característica da não rivalidade, o facto de eu poder olhar para a fachada do Mosteiro de Jerónimos não impede ninguém de olhar para a fachada do Mosteiro de Jerónimos, ao passo que eu, se comprar o último disco dos Pink Floyd, estou a comprar um bem e, portanto, ao aumentar a oferta desse bem, alguém vai deixar de poder comprá-lo. E quando, portanto, esta ideia de património comum, de algo que pertence a todos, e também lhe associamos aos bens públicos a ideia do que a teoria económica chama não exclusividade. Isto é, eu não tenho de escolher, ao contrário do que é típico no Homo económicos, eu não tenho de escolher, eu posso olhar para o mosteiro, para a fachada do Mosteiro dos Jerónimos, comer um sorvete enquanto olho, fazer-me transportar daqueles autocarros sobe acima, deita abaixo, bilhete para o dia inteiro enquanto faço isso, comer um pastel de nata, etc. Né? Portanto, o facto de olhar para a fachada do Mosteiro dos Jerónimos não me impede a mim de fazer outras escolhas, outras práticas, como não me impede nenhum outro de olhar para a fachada do Mosteiro dos Jerónimos. Portanto, quando nós definimos, desculpem o tempo, mas nós quando definimos os bens públicos como bens públicos, em economia, tendemos a associar implicitamente a ideia de património. Aliás, um dos primeiros a chamar a atenção para isto foi um escritor chamado Victor Hugo, que dizia a propósito dos monumentos: os monumentos têm dois proprietários. Tem o seu proprietário individual, que é proprietário da fisicalidade do monumento, mas tem a nação. A nação é o proprietário do valor histórico e cultural do monumento. E, portanto, o proprietário tem uma propriedade limitada e a nação tem também um encargo acrescido. O valor cultural de um bem, o valor cultural de um bem que nós chamamos patrimonial, condiciona o seu valor económico. O proprietário, já desde o Victor Hugo que se diz assim, o proprietário não pode mandar abaixo o castelo que é proprietário, não é por ser proprietário que ele pode mandar abaixo o castelo, mas ao mesmo tempo o valor cultural engrandece o valor económico do bem cultural e também traz encargos de conservação, de preservação, de valorização, de divulgação, que competem a uma entidade comunitária, coletiva, pública, assegurar. O que o que se situa um bocadinho no outro lado da primeira acessão de património que eu parti. O oligarquismo angolano achar que o petróleo é deles. Isto é, tecnicamente, em ciência política, um regime patrimonialista. Mas quando nós usamos património para designar os Jerónimos como património, estamos a designar exatamente no sentido contrário. Algo que não pertence ao Ministro da Cultura, nem pertence a nós, os portugueses atuais. Nós temos que deixar para os próximos, porque já os recebemos dos anteriores, e ai de quem, por exemplo, isto pode, no sentido mais típico, há 3 anos que na minha faculdade, que é um monumento classificado, do arquiteto Viana de Lima, está criado um problema, porque é preciso fazer umas obras na casa de banho dos professores e das professoras, e a Direção-Geral respectiva ainda não autorizou. O que dá uma discussão muito engraçada do ponto de vista patrimonial, mas justamente a lógica é essa. Portanto, nós tanto usamos património para nos referirmos a um uso privado de um recurso que quem tem o poder entende que pode apropriar, porque a terra francesa é do rei francês, que a doa a sucessivos senhores, que depois a doam naquela escadinha que leva do feudalismo ao senhorialismo,
como nós usamos modernamente a expressão património para dizer exatamente o contrário. Ora, a minha sugestão, porque é que eu pensei nestas 3 ideias, é porque estas 3 ideias que são um bocadinho tensas entre si, o regime património, no que significa em ciência política o regime patrimonialista, a apropriação privada de um bem público, a ideia de património representando o contrário da atividade, aquilo que se tem e de qual se quer retirar usufruto sem fazer nada, e património no sentido de encargo comum, porque é um bem comum e, portanto, gera valor que é de nós todos e gera a responsabilidade conexa que é também de nós todos. Estas 3 ideias estão presentes, do meu ponto de vista, justamente no dia-a-dia do património cultural e da gestão do património cultural. Eu tanto encontro conservadores e dirigentes e outros responsáveis de bens patrimonializados que têm em relação a esses bens patrimonializados uma lógica neopatrimonialista, acham que o museu é deles, e até, por exemplo, o Cláudio Torres está aqui à minha esquerda, mas para visto do vosso lado, porque é à minha direita. Em Portugal já foi vítima dessas lógicas neopatrimonialistas. Aqui não entras, porque embora isto seja o Museu de Arqueologia, quem está à frente tem uma visão neopatrimonialista do museu. Como encontramos responsáveis e utentes que entendem que património é justamente a coisa parada, em relação à qual não se deve fazer nada, porque aí está-se logo a violar a autenticidade, a genuidade, e, portanto, o património deve ser a virgem intocada, porque é assim que nós o recebemos, é assim que nós o devemos passar, e nada de rendimento se deve fazer, né? Nada de atividade se deve fazer a partir do património. Como encontramos a terceira ideia, que é a ideia de que uma coisa, a melhor coisa que nós podemos fazer para defender alguma coisa é patrimonializá-la. É considerá-la que ela é património comum. É considerá-la que ela é património da humanidade e, portanto, é a humanidade inteira que se deve interessar por ela. Seja o fado de Lisboa, enquanto forma cultural, seja a necessidade de defender os muçulmanos bósnios das agressões perpetradas por sérvios milioceirites no seu tempo. Porque também aí há um raciocínio em termos de algo que é património geral da humanidade, a dignidade humana, e, portanto, é a humanidade inteira que se tem que mexer para defender. Talvez muitos dos problemas que nós temos na política do património, nas atividades do património, decorram de esta palavra ser tão polissémica e haver ao mesmo tempo lógica neopatrimonialista do património, como lógica passadista e, como é que se diz, pura astemia, né? Aquela incapacidade de se mexer, muito associada também à salvaguarda patrimonial, como também haver a consciência de que patrimonializar uma coisa, um bem, uma ideia ou uma narrativa é a melhor maneira de defendê-la, porque a torna valor e encargo de nós todos. Não sei se isto é. Fala. Muito obrigado. Obrigado. É curioso que eu vou também falar num outro tipo de património, como repararam, isto abre o debate, é muitas espécies de património, embora não contenha ainda dentro o matrimónio, mas às vezes contém, mesmo contra a nossa vontade. Portanto, são questões fundamentais, que é uma imensa variedade de formas. Ora, nós, em arqueologia, habitualmente criamos património, inventamos património. Como é que a gente faz isso? É o pobre do arqueólogo que anda na terra, apanha uns cacos sujos, informes, passam por um processo, o lavar, o escovar, e aquilo que aqui, de repente, por nossa vontade, é sacralizado no museu. É transformado em objeto
que não se pode tocar. Habitualmente mete-se numa vitrina, à volta da vitrina há uma musiquinha de fundo, cria-se um ambiente. O ambiente sacraliza o objeto. E aquilo veio da terra, veio sujo, veio junto ao lixo. Aliás, hoje, quem anda a trabalhar em arqueologia medieval, a nossa grande riqueza são as fossas. O que é a fossa? É a lixeira. Portanto, o que nós apanhamos é aquilo que já passou por dentro do corpo. É o resto. É? Portanto, isso é a grande riqueza que é precisamente patrimonializado e transforma-se em objeto sacralizado. E este objeto sacralizado pode ser de duas formas. Ou no museu, na tal vitrina, ou na publicação científica. Uma publicação científica que tem esse objetivo. Tem, como sabem, tem uma linguagem esotérica, ninguém lê aquilo, senão um especialista vai ler aquilo e que tem umas linhas, uns desenhos, umas fórmulas, não é? E que vai depois ser avaliado pelos avaliadores internacionais da FCT, não é? Que fazem a catalogação, que é bom, que é mau, que é ótimo, etc, etc. Portanto, é uma forma de ressacralização. Portanto, é o ato de criar património que não existia antes. A minha postura aqui vem, claro, que já estou há 35 anos num sítio. Portanto, hoje, o projeto, para mim, património, é um projeto político. É um projeto, antes de mais, político, que é criar desenvolvimento para uma comunidade. E isso é um ato diferente. É criar o património, dar o património respectivo e ressacralizá-lo de forma a que ele seja rentável. Não para mim, mas para a comunidade. Portanto, é um ato político fundamental, é um ato coletivo de ressacralização. E é uma experiência. Outros estão a fazê-lo e cada vez mais vão acontecendo. Porque o grande edifício, os Jerónimos, a grande catedral, o grande castelo, estão lá, vão estando, os vai aguentando. Aliás, agora caiu um pedaço da Torre de Beja, não é? Como vimos nos jornais. Portanto, até o grande castelo cai aos pedaços, não é? Se não for intervencionado, se não tiver uma intervenção de conservação. É outro palavrão típico desta intervenção. Preciso conservar. Portanto, esta forma de ação do património é uma forma de intervenção direta no património, porque nós temos um poder excepcional. É um poder de criar ou não criar património. Aquilo que não é, passa a ser